Eu vou deixar pra você ver. Bom dia a todos. Para dar continuidade à aula, a gente vai focar mais em resolver exercícios hoje, como você sabe, mas eu vou passar mais um pouquinho de conteúdo. Antes de começar conteúdo novo, eu quero falar novamente que a gente falou na quinta-feira sobre reta tangente. Na minha opinião, ficou muito atropelado e é um assunto importante. Eu prefiro a gente formalizar um pouco mais de calma. Não conseguimos ninguém, não foi da minha. Não consigo, porque eu nunca Foi muito em cima, mas complicado, ninguém sabe o que solicitar. Eu mandei o e-mail para ver se tinha alguma coisa. O coordenador entrou em contato comigo. A pessoa tem que mandar o e-mail para ele. É só eu encaminhei, mesmo eu mandei para a coordenação, mandei para o NAP, mas enfim, sabia também que era minha responsabilidade chamar a sala. Isso pelo nome. Então, o que pode acontecer é que, pelo menos vai ter aula gravada, ela vai poder mostrar para o pessoal do NAP, o pessoal vai poder dar uma ajuda para ela durante a aula. Sobre reta tangente, deixa eu fazer aquele esquema de colocar o conteúdo e depois explicar, para não ficar falando isso para José Salpips.
mais formal do que o que a gente tinha feito no final da aula passada. A gente atropelou um pouco a explicação por questão do tempo, que eu acho muito interessante, já que esse assunto é bem importante. Então a gente vai falar com um pouco mais de calma, mostrar um exercício de como a gente vai trabalhar esse assunto. Quando eu falo de reta secante ao gráfico de uma função, ao esboço do gráfico, se fosse mais formal, eu vou falar direitinho do que está sendo gravado, depois até alguns professores podem assistir e achar, por abuso de falar, se a gente chama de gráfico, que na verdade é o esboço do gráfico. Eu vou continuar fazendo assim durante um bom tempo, mas deixando claro que eu tenho ciência disso. O gráfico de f de x que passa por 2 pontos. Reta secante a um gráfico, ele passa por 2 pontos. Estou pegando aqui o ponto P, o ponto Pzão e o ponto Xzão. O ponto Pzão tem coordenadas Pzinho, F de Pzinho, e o ponto Xzão tem coordenadas Xzinho, F de Xzinho. E a gente também vai trabalhar, a reta secante vai ser para mostrar como é que a gente chega na definição formal de reta tangente ao gráfico de uma função f que passa por um único ponto, ponto P, de coordenada Pzão, né, de coordenadas Pzinho, F de Pzinho. Olhando para cá, os eixos coordenados, x e y, essa linha preta, ela representa o gráfico da minha função f, e temos os meus 2 pontos, p e x. Com esses 2 pontos, eu posso construir uma reta que passa por eles dois. Repare que não vai passar apenas por esses 2 pontos na curva, mas esses 2 pontos foram os que eu usei para construir a minha reta secante. A reta secante está associada a 2 pontos no mínimo da curva, que no caso são esses 2 pontos que eu estou pegando. Qual seria a inclinação dessa reta? Qual seria a inclinação dessa reta? Essa reta, ela toca o eixo x em algum momento. Primeiro de tudo, tem um caso que eu vou atropelar. Vou deixar para falar ele quando for necessário mais à frente. Eu quero pegar o caso mais geral. O caso que eu vou atropelar é o caso dos 2 pontos gerarem uma reta paralela ao eixo x. Se eu tivesse meu ponto x bem aqui, e a minha reta vai ser uma reta paralela ao eixo x, a inclinação dessa reta aqui é 0. Não vou trabalhar com ela agora não. Ok? Excetuando esse caso, se ela não for paralela ao eixo x, em algum momento ela vai tocar o eixo x e vai formar um ângulo no sentido anti-horário, tomando de baixo para cima. O eixo x até bater na reta forma um ângulo. A tangente desse ângulo é o que nós dizemos que é a inclinação da reta secante. Então, quando eu chamo de inclinação de reta secante, é a tangente daquele ângulo, que eu marquei bem ali. Eu vou dar um nomezinho para ela, eu vou chamar de M. Só que esse M está associado ao ponto x e ao ponto P. É o M de x e P. Preciso de 2 pontos para construir uma reta secante. Essa inclinação, ou seja, a reta tangente, esse camarada, a tangente desse ângulo aqui, né? A tangente desse ângulo, eu posso descobrir da seguinte forma. Fecho aqui meu triângulo retângulo. O tamanho aqui vale x, esse tamanho vale p, essa distância aqui seria x menos p. Essa altura toda é f de x. Essa altura aqui de baixo vale f de p. Esse tamanho entre um e outro seria esse mesmo tamanho, seria f de x menos f de p. Essa linha pontilhada paralela ao eixo x, ela está cortada por essa reta, forma 2 ângulos correspondentes, aqui lá da geometria plana.
Esse aqui é o mesmo teta. Por isso que eu estou olhando para aquele triângulo. Retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos correspondentes. Certo? Dessa forma. Mesma medida. Eu quero calcular a tangente desse ângulo. Se o meu triângulo é retângulo, basta fazer a razão entre cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto é o f de x menos f de p dividido pelo cateto adjacente, aqui embaixo, x menos p. Cateto oposto é o que está de frente ao ângulo, oposto a ele, oposto ao que está de frente. Cateto adjacente ao vizinho. Essa relação aqui. Agora o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer aproximar esse ponto x do ponto P. Aproximando o ponto x do ponto P, ou seja, pegando outros pontos x diferentes, vamos chamar isso aqui de x0, ou x inicial, x que eu peguei só para começar. Então eu vou pegar aqui um certo x1. Se eu pegar um outro ponto x1, eu vou ter uma nova reta secante. Essa nova reta secante vai ter uma nova inclinação. Vai dar um resultado diferente daquele que eu calcular. Concorda com isso? Sim. Vou me aproximar ainda mais, pegar um outro ponto aqui, x2. E vou construir com o mesmo ponto P e esse x2 a reta secante essa curva. Novamente a inclinação está diferente. Quando eu botar os valores lá, naquela fórmula vai dar um resultado diferente da inclinação. À medida que eu me aproximo do ponto P, a minha reta secante vai se aproximando do que a gente chama de reta tangente. Então a reta tangente é uma curva que passa por um único ponto. Qual vai ser a inclinação dessa reta tangente? Eu vou tomar o limite quando x tende a P. Então, a inclinação agora da minha reta tangente, e a reta tangente agora é em relação a um único ponto, eu vou chamar de MP. Basicamente, a mesma fórmula da inclinação da reta secante, só que eu vou passar o limite. Quando x tende a P, de f de x menos f de p sobre x menos p. Nessa primeira situação, o x é um ponto, o x é um carinha lá que eu vou ter que usar ele para resolver a minha razão e encontrar a inclinação da reta. Eu preciso tanto dos valores do x como do p para encontrar a inclinação da reta secante. Já aqui o meu x, ele não é um valor fixo, ele é variável. Vai pegar o valor x qualquer da função e a gente vai fazer esse limite. Essa variável está tendendo a p. Por isso que o meu coeficiente angular, minha inclinação da reta, vamos chamar assim melhor, minha inclinação da reta, ela só depende do p, não vai depender de x. Se eu sei a inclinação da reta, eu consigo construir uma equação para essa reta. Então, por definição, a reta tangente é uma reta que tem a seguinte equação: y menos f de p, então ligação y igual a f de p mais mp que multiplica x menos p. Quem estudou geometria analítica, quem já é acostumado, tem uma equação de reta que é y menos y do ponto é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos o x do ponto. Quando você conhece um ponto da reta, o coeficiente angular e a inclinação da reta, você pode usar essa equação para construir a reta. Foi praticamente o que eu fiz ali. Da geometria analítica a gente tem essa equação. Eu só peguei o y do ponto e passei para o primeiro lembro. Então assim a gente constrói a equação da nossa reta. Tudo bem? Então o que a gente pode pedir? Encontrar a equação da reta tangente. É uma curva que passa por um determinado ponto. Repare que aqui eu só tenho abscissa.
Você tem que achar as coordenadas completas do ponto. Como é que eu faço para achar que vai ser as coordenadas do meu ponto P? Olha só o sangue preto dele que vai ser para observações. Solução. O meu ponto P, ele tem coordenadas 2, F de 2. O 2 é o valor que está me pedindo. O F de x é esse y, essa curva aqui, y igual a f de x, x ao cubo. Então, meu ponto P ele vai ser de coordenadas 2 e 2 ao cubo. O meu ponto P, 2 e 8. Primeira coisa, eu preciso desse valor para fazer a construção. Preciso do f de P. Ok? Além do ponto, além das duas coordenadas do ponto, o x e o y, eu vou precisar da inclinação da reta tangente. A gente vai encontrar com esse limite. Limite, quando x tende a 2, de quem? F de x menos f de 2 sobre x menos 2. Eu sei que o f de 2 é 8, eu já sei que é 8, mas eu não vou colocar isso agora não. Eu vou escrever assim, ó, x ao cubo menos 2 ao cubo ainda, dividido por x menos 2. Por que eu não coloquei o 8 aqui, porque eu deixei dessa forma? Isso aqui eu tenho uma fatoração para esse camarada. A gente já viu a diferença de 2 quadrados, também existe uma fatoração para a diferença de 2 cubos. Então, na hora de fatorar isso, vai ficar como? Vou precisar dessa fatoração, porque aqui é ajudar também da determinação, e essa fatoração vai me ajudar a eliminar a determinação. Vai ficar x menos 2, que multiplica quadrado primeiro, x ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Dividido por x menos 2. A gente pode eliminar essa indeterminação quando nós chamamos o limite, quando x tende a 2. A gente subtende que o x é diferente de 2. Então esse cancelamento aqui é válido, né? Pois x estamos tomando diferente de 2. E o nosso limite ele vai se comportar simplesmente com a substituição de x ao quadrado mais 2x mais 4. Quando eu faço x igual a 2, agora eu já tirei a indeterminação, já eliminou, a gente vai de um jeito mais prático. 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4. 4 mais 4, mais 4, 12. Para concluir, eu preciso escrever a equação dessa reta. A equação da reta tangente é y igual f de P, 8. Eu vou escrever a fórmula. Dica para quem tem dificuldade em decorar a fórmula, para quem está aprendendo realmente do zero. Toda vez que você for fazer uma questão, escreva a fórmula. Vai fixando. Certo? Então é P mais MP, que multiplica x menos P. Isso aqui é o MP. MP que a gente calcula esse cara. Esse limite. Então fica y igual a 8 FP mais 12 UFP, que multiplica x menos 2. Você pode organizar bonitinho, eu vou fazer por falta de espaço aqui. O objetivo aqui foi montar a equação inicialmente. A gente
pergunta aqui? Pronto, acho que na aula passada a gente comentou isso aqui no finalzinho da aula, mas ficou um pouco acumulado, não foi? Bem, falei dos conceitos bem rápido, não resolvi nenhum exercício. A ideia é praticamente essa. Eu tinha dado aquele cuidado, aquela observação de que quando você fala de reta tangente, muita gente pensa que a reta vai tocar a curva em um único ponto. Nem sempre isso acontece. Certo? Aqui onde eu estou falando, acho que eu peguei um ponto específico muito chatinho, que é onde a minha curva ela muda a inclinação. Mas se você olhar para esse ponto x2 aqui, por exemplo, e quiser construir a reta tangente a essa curva aqui, passa por x2, a reta não seria essa. A reta vertical não é essa. Porque essa aqui eu acredito que seja uma reta que passa na curva um único ponto. Reta vertical. Não é ela. Intuitivamente, a reta tangente, tem uma noção de como ela se comporta, ela tira uma lasquinha da minha curva naquele ponto. Vai finando. Localmente falando, nas proximidades dele, vai tocar em um único ponto, tirando essa lasquinha, esse finando. Mas a própria reta pode tocar o ponto em outros, pode tocar a curva em outros pontos. Ó. Ela não deixa de ser reta tangente, não. A característica de tangência é uma característica local. É uma característica que a gente precisa dos conceitos de limite. Longe do ponto, não está sendo nada avaliado. O lance de que a reta vai colocar no ponto, bem, você estudou circunferência, não é isso? Curvas fechadas, complexas, né? Em geometria, isso aí vale. Vocês têm alguma disciplina de lógica? Possivelmente matemática discreta? Ainda não, mas tem na grade de vocês? Vocês já acharam a curiosidade de Programação não tem. Não tem? Não tem não, acho que tem? E da comunicação de área não. Não tem, né? Da programação não tem na comunicação não. Enfim, sem problema, sem problema. Vou precisar só de uma coisinha que eu vou comentar aqui com vocês. Quando a gente tem uma proposição matemática, ela é do tipo se, então, se P, então, que, onde P é alguma afirmação matemática, Q é alguma afirmação matemática, são as proposições matemáticas. É a afirmação declarativa que possui um valor lógico, verdadeiro ou falso. Se P é diferenciável, então, se F é diferenciável, então F é contínua. Isso aqui eu estou pegando no caso geral, mas também vale. Se F é diferenciável num conjunto, então F é contínua no conjunto. Se F é diferenciável num ponto P, então F é contínua no ponto P. Diferenciabilidade já implica continuidade. Isso aqui a gente já provou na sala de aula, não foi isso? A contrapositiva dela. A contrapositiva é a seguinte: eu vou trocar a ordem dessas duas informações e vou negar. Se F não é contínua, então eu vou deixar essa parte no vídeo. O professor falou que a negativa é verdadeira também, a contrapositiva. Contrapositiva a gente troca a ordem das proposições e nega elas. Se F não é contínua, então F não é diferenciável. A demonstração disso aqui é uma demonstração lógica, com contrapositiva equivalente lógica da proposição, certo? Mas isso aqui é importante, porque se eu pedir uma questão para vocês verificarem se uma função é diferenciável, ou verificar se é diferenciável em um determinado ponto, lembrando que isso aqui também vale para algum ponto, ou para um conjunto,
você pode simplesmente verificar se ela é contínua ou não. Ela não sendo contínua, já garante que ela não é diferenciável. A gente já viu um exemplo de que função com ela é contínua, que é a módulo de x, mas ela não é diferenciável em um determinado ponto, ponto x igual a zero. Então, o fato dela ser contínua não garante que ela é diferenciável. Mas se ela não for contínua, garante que ela não é diferenciável. Então, eu posso pedir em algum momento para verificar se essa função é diferenciável no ponto x igual a 1. Função x ao quadrado menos 3 sobre x menos 1. Para verificar se é diferenciável, você vai calcular aquele limite. Concorda comigo? F de x menos f de p sobre x menos p, o limite quando x tende a p. É um limite bem mais robusto, bem mais encorpado, do que você só bater o olho e peraí. Se eu substituir 1 nessa função, em cima não vai dar zero, e no denominador dá zero. A função não vai ser contínua. Então você pode simplesmente argumentar que essa função não é diferenciável sem fazer cálculo de diferenciabilidade, só argumentando pela continuidade. Como limite de f de x, ou vou escrever aqui, x ao quadrado menos 3 sobre x menos 1, onde x tende a 1. Bom dia, pode ser. Excelente. Esse limite não vai ser real, vai dar algum dos infinitos. Quando você substituir x igual a 1 aqui em cima, vai ficar menos 2, e x igual a 1 embaixo vai dar 0. Então você teria que ver a lateralidade, possivelmente para um dos lados vai dar mais infinito, para o outro vai dar menos infinito. Isso não me interessa, só me interessa saber que isso aqui não é um número real. Vai dar alguns infinitos, isso aqui não pertence aos números reais. Não é real. Posso, claro. Eu estou fazendo o cálculo desse limite de cabeça. A primeira coisa que a gente faz quando vai fazer o cálculo de limite, substituir e ver o que é que acontece. De cabeça, sem fazer conta. Quando eu coloco onde tem x, boto 1, o que é que acontece? 1 ao quadrado fica 1 menos 3 vai dar menos 2. E aqui 1 menos 1, 0. Quando eu faço a substituição mentalmente, ou no meu rascunho, isso aqui vai dar menos 2 sobre 0. Concorda? Isso aqui vai para menos 2, isso aqui vai para 0. Qualquer número diferente de 0 sobre 0, o resultado vai dar algum dos infinitos. Não me importa qual. Não estou querendo calcular isso. Saber que vai para algum dos infinitos quer dizer que é um resultado que não é real. Então, essa função não é contínua. Eu quero chegar nessa conclusão. Logo, isso aqui vai ser algum dos infinitos. Sei lá, eu preciso fazer uma análise mais detalhada para isso, para saber qual dos infinitos é, porque eu não estou interessado nisso, para responder só se ela é diferenciada ou não. A única informação que eu consigo extrair rápido assim, batendo o olho vai dar algum dos infinitos. Conseguem visualizar isso? Sim. Qual infinito? Não sei ainda. Tem que abrir meu limite lateral, um pela direita, um pela esquerda, talvez seja o mesmo, talvez não seja. Não importa. O que importa é que essa função não é contínua. Em x igual a 1. Então, pela contrapositiva da proposição, e com isso, diferenciabilidade implica continuidade. Não continuidade implica em não diferenciabilidade. Então, se a função não for contínua, ela já não é diferenciável. Significa que eu vou focar meus objetivos a partir de agora em funções contínuas.
Porque funções que não são contínuas não são diferenciáveis. Eu estou estudando diferenciabilidade. Concordam com isso? Então eu vou estar preocupado com isso. Vou dar uma pergunta, né? Que horas acaba a aula? 11, né? 12, 12, 6, não sei. Quando a bateria descarregar, a gente dá uma pausazinha para dar uma carga nele para ir ao almoço e depois. Não, a gente pode ficar até às 11, né? 2 horas de aula, tá bem para vocês? Pode ser. Sal tips. E a gente não precisa acordar tão cedo, porque o sábado também não vai chegar em casa tão tarde para o almoço, né? Tá certo. Então a gente pode focar nossos estudos a partir de agora em funções contínuas. E de cara, se eu bater o olho e ver uma função não é contínua, eu já posso dizer que ela não é diferenciável e o que eu estou estudando aqui não me interessa. Me interessa funções contínuas. Lembrando que não é porque a função é contínua em determinado ponto que ela é diferenciável. Certo? Certo. Se uma função for diferenciável, então ela possui derivada. Diferenciabilidade e derivada são duas coisas diferentes, certo? Derivada é uma função, diferenciabilidade é uma característica de uma função. Eu vou agora mostrar para vocês algumas técnicas de calcular e de encontrar a derivada de uma função mais rápido do que usando aquele limite. Então, por exemplo, se eu quero calcular a derivada de uma função polinomial, o objetivo final de hoje é tentar chegar na polinomial. Eu vou tentar. O que é uma função polinomial? Uma função descrita por A, x elevado a i, mais a i menos 1, x elevado a i menos 1, mais mais a1x, mais a0. Tipo 3x ao quadrado menos 5x mais 8. Quem é a derivada dessa função aqui? É uma função polinomial, ela é simples quando você conhece as técnicas, a derivada dela. Então, para agilizar, a gente vai ter que ficar calculando limite várias vezes. A gente vai tentar ao máximo se afastar da definição. Em alguns raros momentos ela vai ser necessária. Você quer aprender, já mostrei e tal. Mas, em um caso mais amplo, para boa parte dos pontos de uma função, a função derivada resolve o problema. Então, a gente usa essas técnicas para encontrar a derivada para a maioria dos pontos. E averiguar, investigar aqueles que não vão ser diferenciáveis. Para chegar nessa derivada desse camarada, eu vou por partes. Primeiro, só a derivada de uma função constante. Como é que eu calculo isso? A minha função é fx igual a k. Esse k é um constante. Calcular o limite. Limite de f de x menos f de p menos f de x sobre p menos x quando p tende a x. Eu estou agora procurando a função derivada, derivada de uma função f' de x. A gente fez esse macete de trocar a posição, foi do x por p? Pronto. Quanto é que vale o f de x, f de p para todo p? F de p para todo p, a minha função é uma função constante, ela é igual a k para todo valor. Então f de p vale k. Menos, quanto é que vale f de x? K sobre p menos p. P menos x. Quanto é k menos k? Zero. X não é igual a p, porque isso é limite. Ele já subentende. Então fica zero dividido por uma coisa que não é zero. Isso aqui vai dar zero. Derivada da constante, se você pegar uma função constante, derivada da constante é zero. Derivada da função identidade, f de x igual a x. Quem vai ser f' de x? Estamos pegando pelas mais simples, estamos começando pelas mais simples. Limite quando p tende a x de f de p menos f de x sobre p menos x. É bom
Cada vez que você vai fazendo, você vai escrevendo a fórmula, e ela vai fixar a força na raça, no ódio. Lembra quando vocês estavam lá na alfabetização, primeira série, segunda série, que a tia mandava vocês fazerem cópia? Não sei se hoje em dia faz, mas na época a gente fazia muita cópia. A cópia era o primeiro passo para a memorização, que é o primeiro passo para o aprendizado. Então, sempre que você tiver na dúvida como é que você vai chamar um determinado conteúdo, você não sabe nem como começar, escreva, copie ele. Não entendeu? Copie de novo. Não entendeu? Copie de novo. Aquilo ali foi um treinamento para a sua vida. A cópia já vai fazer a primeira fixação nas fórmulas matemáticas. Cada vez que você faz a questão, você copiar a fórmula, ela vai fixar na força do ódio. Então, ela fixa um pouquinho mais facilmente. Limite quando P tende a X de quem é f de P menos quem é f de X sobre P menos X. Simplifica, isso aqui vale quanto? 1. Agora, derivada da função y igual a x elevado a n. Limite quando P tende a x de f de x, f de P menos f de x sobre P menos x. Substituindo, isso aqui vai ficar como limite de P elevado a n menos x elevado a n sobre P menos x quando P tende a x. Diferença de potências você pode fatorar. Tem uma regra para a fatoração desse cara. É comum a gente ver diferença de 2 quadrados. Hoje eu mostrei para vocês a diferença de 2 cubos. Mas a gente pode fazer a diferença de 2 diferenças quaisquer, elas podem ser fatoradas. Ó, vai ficar P menos X e multiplica. Você começa com o primeiro camarada que está aparecendo com um potenciamento que tem ali. Então ficaria P elevado a n menos 1. Você vai ter parcelas somando. Em cada parcela, esse camarada perde um expoente. E o outro camarada começa a aparecer e vai ganhando expoente. Então vai ficar P elevado a n menos 2 vezes x mais P elevado a n menos 3 vezes x ao quadrado, mais isso vai continuar. Até o final nós temos P vezes x elevado a n menos 2 e o último vai ser x elevado a n menos 1. Ah, coisa permitiu. Deixa eu ajustar. P menos x e P elevado a n menos 1 mais P elevado a n menos 2 vezes x elevado a 1 mais P elevado a n menos 3 vezes x ao quadrado mais mais P menos x elevado a n menos 2 mais x elevado a n menos 1. Tudo isso dividido por P menos x, que eu quero calcular o limite quando P tende a x. Se eu tivesse a minha função derivada, f de x. Quem vai ser f de x? Posso fazer o cancelamento da indeterminação? A gente elimina a nossa indeterminação agora. Se a indeterminação, eu posso fazer a substituição. Concorda comigo? Então eu vou ficar com P. Onde tem P vai virar X. Isso. Quando a gente for fazer a derivada, você tem que escrever o limite ali, ou basta escrever a derivada? Você tem que escrever. Se for pela definição, tem que escrever. Mas como a gente está vendo técnicas, primeiro eu estou mostrando os resultados, depois eu vou mostrar como é que eu calculo derivadas só usando a técnica sem precisar do limite. Aí, nesse caso, aí... Se precisar da definição, a definição é igual ao limite. Se for usar a técnica não vai precisar de limite.
gente está fazendo esse trabalho todo dia que é exatamente para se livrar do limite. A gente faz um caso geral como esse, para quando eu for pedir para você derivar a função y igual a x elevado a 7, você já tem uma formulazinha mastigada para isso, sem precisar passar por esse rodeio, que já generaliza. Onde tem p a gente coloca x, então fica x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2 vezes x, mais x elevado a n menos 3 vezes x ao quadrado, mais mais x vezes x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 1. Concordam comigo que todas as parcelas vai ficar x elevado a n menos 1? Produto de potência de mesma base, não é isso? Vem aqui, ó. Repete a base, são os expoentes. Aqui é como se fosse um 1. Produto de potência de mesma base, repete a base, são os expoentes. Essa reticência está mostrando esse comportamento, em que o expoente do primeiro sempre estava diminuindo uma unidade e o outro está ganhando uma unidade. Na hora que eles viram a mesma base, e eu multiplico, quando eu somo eles vai dar sempre o mesmo resultado. Um ganhou um, o outro perdeu um, então vai dar o mesmo resultado. Que resultado é esse? N menos 1. Todos eles vão virar x elevado a n menos 1. Quantos x elevado a n menos 1 estão aparecendo? 3. Pela reticência, começa com o expoente n menos 1, vamos olhar aqui para o p. P elevado a n menos 1, n menos 2, até o p sumir. Então, se eu for contar pelos expoentes, do n menos 1 até aqui, até o 1, eu tinha n menos 1. Aí vai sumir, vai ficar n parcelas. Então, ao todo aqui, nós temos n parcelas. A soma de n coisas iguais, eu posso transformar isso numa multiplicação, posso? Então, isso aqui, essa derivada, f no meio de x, vai ser n vezes, a parcela vai ficar sempre se repetindo. X elevado a n menos 1. Posso apagar aqui? Peraí. Coloco para 1, 2, o 3, eu vou fazer o 4 e o 5. Eu acredito que já dá para a gente fazer alguns exercícios, certo? Mostrar como é que isso aí funciona nas funções. Como é que a gente usa ele? 4, proposição 4. Se Se f é diferenciável, então g, que é k vezes f, também vai ser diferenciável. E quem vai ser a derivada dessa g? Quem vai ser a derivada de k vezes f? E a derivada de g vai ser igual a k vezes a derivada de f. Significa o seguinte, essa 4 eu vou ter como uma proporção mais encorpada. Se você tiver uma constante multiplicando uma função, você pode calcular a derivada só daquela função. É a constante que você deixa multiplicando o resultado que você teve. Pode ver que algumas pessoas falam assim mais fortemente, a derivada de uma constante vezes uma função, você bota a constante para fora.
e deriva só a função. No popular, a gente diz assim: se eu tenho uma constante multiplicando uma função e eu quero derivar tudo isso, esquece essa constante, você só repete ela e foca em derivar só a função mesmo. Pode fazer isso. Pode fazer isso. Como? Limite iria para fora, né? Com derivada também vai. Mas aqui a demonstração era um limite, né? Então muitas coisas que funcionaram para limite vão funcionar aqui. É herança. Algumas coisas não funcionam, mas aqui funciona. Por exemplo, nesse caso, quem vai ser a derivada da função g? Ou seja, quem vai ser a derivada de k vezes f de x? Isso aqui vai ser limite pela definição. Limite, que é a prova. Vou provar que isso aqui que eu estou falando é verdadeiro. Limite de g de p menos g de x sobre p menos x quando p tende a x. Quem é o g de p? Quem é o g de p? É k vezes f de x. K vezes f de x. Aqui no caso, g de p é k vezes f de p menos k vezes f de x sobre p menos x quando p tende a x. Continuar aqui. Posso colocar o k em evidência? Esse que vai dar o limite. Para não ficar confuso. K vezes f de x derivada vai ser igual ao limite de k com f de p menos f de x sobre p menos x quando p tende a x. Propriedade do limite aqui, aí já tinha visto isso, que essa constante, limite é uma constante. Vezes a função, posso colocar a constante fora do limite. Então fica uma herança, né? Como fala isso, é uma herança da propriedade do limite. Essa propriedade também vai servir para a derivada. K vezes o limite de f de p vezes f de x menos f de x sobre p menos x quando p tende a x. E esse limite aqui todinho, a minha derivada da função f menos x. Fazer aqui antes de botar o que, deixa eu fazer um exemplo. Porque a gente já ganhou agora de brinde. Porque a gente de brinde não, é um discurso. Exemplo. Enquanto a derivada f de x igual a 4x ao letra B f de x igual a 7x elevado a 6 letra C g de p igual a t elevado a 5. De baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Letra D. Quem vai ser a derivada da função H? Essa é uma constante. H' de T. Se a minha função é uma função constante, qualquer que seja a constante real, essa derivada vale 0.
qualquer número que eu tivesse colocado aqui, a gente já poderia chegar nesse resultado igual a zero, sem precisar fazer conta. Ok? Então, a gente já fez. Quem vai ser a derivada de g de t? T elevado a 5. Derivada de g de t. Olha para cá. Se a minha função é x elevado a um expoente, vou pegar aqui expoente natural, deixar claro que a gente começou com 1 para centésimos naturais, a gente pode estender esse conceito, mas por enquanto a gente está com os naturais. A minha derivada dessa função vai ser o expoente, multiplicando a função elevada ao expoente menos 1 unidade. Então a minha derivada aqui vai ficar como? O meu expoente vai ficar agora o número multiplicando. A minha variável vai ficar 1 unidade a menos. 5 menos 1, 4. Sem fazer mais conta de limite. Eu consigo achar a derivada usando essa técnica. Eu já generalizei. Isso aqui que eu fiz serve para todo N. Então eu vou usar essa ferramenta para não precisar mais calcular limites. Quando aparecer uma questão desse tipo, a gente pode só pular para. Eu já tive essa alegria. E a letra B, como é que ela vai ficar? F', derivada da função f de x. Agora eu vou usar a propriedade 4 junto com a 3. Eu vou começar a misturar elas. Na propriedade 4 diz o seguinte, olha, se você tem uma constante multiplicando a função, quando você vai derivar tudo, tu só repete a constante e foca na derivada da tua função. Então eu vou fazer o seguinte, é 7 vezes x elevado a 6. Eu vou repetir a minha constante, que é 7, e eu vou olhar para a função x elevado a 6. X elevado a 6 é uma potência, que a gente já viu uma técnica para calcular. X elevado a 6, se eu usar essa regrinha aqui, ó, fica como? 6 vezes x elevado a 5. A versão sem cortes vai vir o pessoal ficar de final. Só para dar uma risadinha no final, né? Eu vou montar um DVD e fazer a versão sem cortes. Acho que vende. Se eu gravar toda a aula minha, cortar bem direitinho o conteúdo, montar no YouTube de graça e boto lá o anúncio, versão sem cortes. Acompanhar as gafes do professor, as piadas sem graças, às vezes que ele fica sem jeito, e as discussões. Letra A então agora, com vocês, como é que vai ficar? 12 vezes x ao quadrado. Novamente vai usar as duas propriedades, não é isso? Vai ficar o 4, repetindo apenas, para focar em x ao cubo, derivada da função x ao cubo 3, multiplica x ao quadrado. Posso escrever isso aqui como sendo f de x igual a 12x ao quadrado. Mais prático, né? Calculamos 4 derivadas, encontramos 4 derivadas sem usar mais a definição de limite. E já tem aí uma cargazinha bacana. Pergunte. Aquele K ali é o tal derivado de g igual a K vezes f de x. Como ele surge? A sublinearidade Como ele surge? Por exemplo, eu tenho duas funções. Eu tenho g e f de x. Então g de x e f de x. E eu tenho que fazer uma razão para surgir o K. Não. Para que você quer que ele surja? Ele vai, não, vai... aí é que tá. A ideia aqui é o seguinte. Não é que eu estou procurando esse K. Esse K ele vai aparecer para encher o seu saco. Tá, e eu quero saber como eu me livro desse K. Tá, a ideia é essa. Vai se multiplicando, vai ser um... Se a gente, um dia nós vamos aprender a derivada da função seno de x. Eu vou querer derivar essa função. Um dia nós vamos aprender. Aí na questão eu posso não botar só a derivada da seno de x. Posso botar 5 vezes seno de x. Vai ser uma dor de cabeça? 5? Não.
Porque eu vou simplesmente repetir o 5 na minha resposta final e vou focar os meus esforços em derivar quem? Seno de x. O K vai ser para isso. Ele vai ser uma pedrinha no seu sapato que eu estou lhe mostrando como é que você tira ele. Deixa ele do ladinho me explicando a derivada da sua função que vem na frente. É profissional também ainda, né? Não. Para a gente encerrar a aula de hoje, proposição 5, aquelas 4 anteriores eram proposições, né? Técnicas de derivação são proposições matemáticas, que eu não chamei de proposição, mas eu mostrei a prova para vocês. A gente guarda como técnica para... vai acumular muitas técnicas na cabeça de vocês, eu espero. Essa daqui é uma das técnicas também que a gente vai usar bastante, muitos eu chamo de técnica, mas é uma proposição muito forte, muito bacana, e ela tem um cuidado a ser tomado, certo? Certo. Se f e g são funções diferenciáveis, então f mais g também é diferenciável, e a sua derivada vai ser a derivada da f somada com a derivada da função g. Demonstração, prova. A gente está partindo que f e g são diferenciáveis, né? Então, eu vou atrás da derivada desse camarada. A derivada dela vai ser o limite de f mais g de x, não, de p, menos f mais g de x sobre p menos x, quando p menos a x. Eu quero verificar se esse limite ele é real para todo x, né? Ou se ele é real, não. Se ele existe, é um número real. Se esse limite aqui existir for um número real, é porque a função ela vai ser diferenciável. A verificação vai ser diferenciável. Primeiro, certo? E o resultado dele, se ele existir for real, vai ser a derivada. Então, eu mostro que vai ser o resultado. O que é que significa f mais g de um valor? A soma de duas funções, você vai calcular essa função aplicada ao ponto, mais essa função aplicada ao ponto. Fica f de p mais g de p menos f de x mais g de x sobre p menos x. Vou eliminar o parênteses. Limite quando p de ax e é p mais g de p menos f de x menos g de x sobre p menos x. Não sei se vocês estão suspeitando o que é que vai acontecer. Eu vou reorganizar esse limite e transformar ele na soma de dois limites. Como é que vai ser a organização nova desse limite? Vai ficar como? Limite quando p de ax de quem? F de p menos f de x mais g de p menos g de x. Só fiz trocar as ordens. Até aqui alguma dúvida? Todo mundo aqui está dividido por p menos x. Concorda comigo? Eu posso colocar individualmente cada um deles dividido por p menos x. Não posso? Posso colocar dois terços dividido por p menos x. Posso fazer isso? Soma de frações com o mesmo denominador, você juntaria tudo com o mesmo denominador. Não seria isso? Eu fiz o contrário, eu separei. E por que eu separei? Porque dessa forma eu consigo visualizar esses dois limites a serem calculados. Limite de uma soma de frações, eu posso calcular como sendo a soma dos limites, propriedade herdada.
lá das propriedades do limite. Então, eu digo o limite de f de p menos f de x sobre p menos x, onde p tem x, mais limite de g de p menos g de x sobre p menos x. F é diferenciável, g é diferenciável, então essas derivadas existem. O fato de f ser diferenciável e g também ser diferenciável garante a existência desses dois camaradas. E eles dois existindo, o que é que vai acontecer? Isso é o resultado. A derivada deles é f de x. Derivada desse, o resultado desse aqui, derivada de x, de g de x. Pois f e g são diferenciáveis. Então, a nossa quinta proposição vai virar a nossa quinta regra de derivação, que é o seguinte, né? Muitos professores ensinam assim, eu vou falar com cuidado, vou mostrar que está errado lá na frente, mas acaba virando um abuso de notação que a gente... Eu estou fazendo vários abusos aqui de notação no curso de vocês, mas é para facilitar o entendimento, é só para isso. Você aprende errado para fixar a maioria dos resultados. Posteriormente, quando você precisa de pontuaizinhos, você vai ver que aquilo era um abuso de notação. Eu, como professor de matemática, eu sei. Se você perguntar para 95% dos alunos, eles não vão poder falar porque que essa frase está errada. Aí vocês vão sair daqui pelo menos sabendo. Vão esquecer? Possivelmente. Bem provável. Mas, pelo menos, eu mostrei uma vez. Aí, como é que ficaria essa regra? O pessoal fala para fixar derivada da soma e a soma das derivadas. Só diz isso. Facilita fixar. Imagina que a derivada o limite da soma é a soma dos limites, derivada da soma é a soma das derivadas. Parece natural, parece algo gostosinho de falar. E com isso a gente resolve coisas desse tipo, sem ter que fazer tanta conta com limite. Aqui, por exemplo, quem seria a derivada dessa função? Eu quero derivar a função u de v. Eu tenho uma soma de duas funções. Isoladamente, eu sei calcular a derivada delas, usando as 4 técnicas anteriores. Então, eu vou fazer isso. Vou calcular a derivada só de uma, e eu vou somar com a derivada só da outra. Qual a derivada de v ao quadrado? 2v. Mais... qual a derivada de 5v? 5 sobre v? É, porque aí vai estar muito. É porque aqui o expoente é 1, não é? Vai passando até só 5. Aí fica 5, repete, aí fica v elevado A zero. A gente viu da função identidade, não foi? Quando é a derivada da função identidade. Se eu pegar a função só v, u de v igual a v. Não é a função identidade? Qual é a derivada da identidade? 1. Então, se tiver 5 vezes v, é igual a 5 vezes a derivada da identidade. Qual é a derivada da identidade? 1. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 1. Pronto. Mas a regra seria v elevado a 1, ficaria v elevado a 1 menos 1. Fica 5 vezes v elevado a 0. Só que quando o número elevado a 0 é igual a 1. Aquela regra da potência também vale para cá, mas a gente viu o caso da identidade. Vimos? Pronto. Então eu tenho aqui uma função v ao quadrado, a gente usou a regra 4, e 5 vezes a função identidade. O 5 usa aqui foi a propriedade 3, aqui foi a propriedade 4 para repetir o 5, multiplicando, a derivada da identidade. 5 vezes 1 dá quanto? Alguma pergunta? Ficou agora a gente tem uma gama maior de funções que eu consigo derivar. Você tem que apelar para você tem que usar o limite, você tem que usar apelar não, né? Porque
É o correto ser o mais natural aí pela definição, mas é desgastante, é enorme. Se eu fosse fazer essa daqui pela definição, olha o tamanho da conta, principalmente com o braçal. Vamos para a letra F. Que vai ser a derivada da função f de p. Agora tem uma diferença. Não faz problema nenhum. Soma ou diferença vai estar o mesmo. Basta você olhar essa função h igual a menos g. Se g é diferenciável, menos g também é diferenciável. Você faz a propriedade com f e h. Então faz soma ou subtração. Se você substituir aqui o mais pelo menos, você vai conseguir fazer a mesma organização, tomando cuidado de deixar um sinal de menos aqui. É só uma manipulação desse sinal. Ok? Ok. Diferença de duas funções, posso me preocupar em calcular a derivada individualmente de cada uma delas. A derivada de p elevado a 7. 7. P elevado a 6. Ok até aqui? Menos 6 quartos. P elevado aqui, assim. isso. 1/4 aqui é a minha constante. Eu vou repetir ela. 1/4. E vou derivar P elevado a 6. Que fica como? 6. P elevado a 5. Aí você dá uma organizada. Simplifica o 6 com 4, fica 3 meios. Ok? E a letra G? É a gente faz. Não importa quantas funções sejam, o resultado continua valendo. F, G, H, somas e subtrações de funções, você vai olhar individualmente para cada uma delas. Então aqui você vai fazer de uma por uma e repete isso não está na frente. Que é a derivada de x elevado a 6. 6f' de x vai ser igual a 6 vezes x elevado a 5. Alguma pergunta aqui? Mais 1 sobre 5 vezes. Quanto é a derivada de x elevado a 5? Propriedade que a gente repete a constante, a propriedade 4. Fica 5 x elevado a 4. Aí corta. Já. Vamos derivar logo tudo e depois a gente faz os devidos cancelamentos. Pode ser? Menos. Agora vou derivar da próxima. Vai ficar como? 7 sobre 4. 7 sobre 4 é constante. Eu só repetir. Eu vou usar a regra de derivação para x elevado a 4. Então a regra 3, não foi o que nós vimos? Vai ficar como 4 x elevado a 3. Mais 2/3 é constante, vou repetir. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Tem gente que ensina assim, ó. Vou falar mais só uma vez para vocês, nunca mais. X elevado a n, quando eu derivo, o n desce multiplicando e fica x elevado a n menos 1. Ou transferir. O n desce multiplicando. Já ouviram? Pronto. O n desce multiplicando. Está aqui, ó. 9 menos 9 meses constante repete. X ao quadrado. O 2 desce multiplicando. Tem professor que ensina assim. E diminui uma unidade no expoente. É x ao quadrado. Se diminui uma unidade, fica x elevado a 1. Vou nem colocar. Mais, para a derivada de x, identidade. Derivada da identidade, 1. Menos, derivada da constante, 8. Quanto é a derivada da constante? 0. Se eu fosse fazer isso aqui com limite, haja braço. Acho que aqui agilizou muito para a gente. A gente faz essas simplificações. 4 com 4, 3, cancela vezes 3, 2 cancela com
igual a 6x à quinta mais x à quarta menos 7x à terceira mais 2x ao quadrado menos 9x mais 1. Então, nossa aula de hoje, o que eu tinha planejado para vocês era mostrar como a gente calcula a derivada de uma função polinomial sem precisar usar limite, usando técnicas de derivação. Para encerrar a aula de hoje, eu falei, quando eu estava explicando, que é um abuso de falar o seguinte: derivada da soma é a soma das derivadas. Cuidado, cuidado. Evite falar isso. É fácil para você fixar. Vai funcionar se as funções são diferenciáveis. A soma de funções diferenciáveis, quando eu derivo, a derivada vai dar a derivada de cada uma delas. A derivada da soma. Quando é que a derivada da soma não é a soma das derivadas? Se eu pegar essas duas funções aqui, por exemplo, seja f de x igual a 1 se x for racional, 0 se x não for racional, x for irracional. Eu pego agora a função g, que ela é 0 se x for racional, e ela é 1 se x não for racional. Essa é uma função, normalmente a gente não trabalha. Elas são funções que servem exatamente como contra-exemplo. Funções que quebram certas regras, certas frases que o pessoal diz: ah, a derivada da soma é a soma das derivadas. Não. Quanto é a derivada da soma dessas duas funções? Se eu somar elas, 1 se x for racional, 0 se x for racional na g. Na hora que eu somar os racionais, o f mais g de números racionais, o resultado dá quanto? Dá 1. A função f é 0 se x não for racional. A g é 1 se ela não for racional. Quanto a f mais g de x de algum valor que não for racional, quando eu somar esses dois vai dar quanto? 1. Então, tanto faz se o x for racional ou não for racional. Para todo x real, f mais g vai dar quanto? 1. Quem é a derivada de f mais g? Derivada da constante. Então, a derivada da constante, isso aqui vai servir para todo número real. Quando eu derivar f mais g de x, essa derivada vai dar quanto? 0. Essas funções são contínuas? Elas não são funções contínuas. Elas não possuem derivada. Qual a derivada desse camarada? Não possui. Qual a derivada desse cara? Não existe. A derivada da soma existe, mas a soma das derivadas não existe. Então eu não posso afirmar que a derivada da soma é sempre a soma das derivadas. Não é. Só vai ser a derivada da soma igual à soma das derivadas quando as funções forem diferenciáveis. Isso aqui serve como um contra-exemplo da frasezinha. Professor, você poderia só escrever aí, tipo, que não é derivada? Como e g não são contínuas, logo, a gente fez essa proposição lá na terça-feira e eu relembrei hoje, não foi? Aquela observação. Toda função que é diferenciável, ela é contínua.
E a contrapositiva também vale. Quando elas não são contínuas, significa que F e G não são diferenciáveis. E cones não possuem derivada. Então, a função não é diferenciável, ela não é contínua, então se ela não é contínua, ela também não é diferenciável. Peguei outra que também não é contínua, se não é contínua, também não é diferenciável. A soma das duas, pelo contrário, ela é contínua, ela é constante, é diferenciável e possui derivada. A derivada da soma, no caso, ela existe, mas não é igual à soma das derivadas que não existem. Então, é um abuso falar isso, é um abuso que a gente costuma falar só mesmo para fixar, para fins didáticos, né, para fixar a regra, mas ela é falha nesses casos em que as duas funções não são diferenciadas. Você pode ficar se repetindo, eu posso falar que a derivada é a soma das derivadas, desde que eu tenha consciência que é a derivada da soma de funções diferenciáveis. A derivada da soma de funções diferenciáveis é a soma das derivadas. Pronto. Obrigado, pessoal, por terem vindo. Manda um tchauzinho aqui pra galera.